Oi! Se você ainda não me conhece, eu sou a Lari. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu e a Alissa vamos contar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência de amamentação. Bom, a amamentação sempre é um tema que traz um pouco de dúvidas, né? Um pouco de insegurança por parte da mãe. Eu passei por isso e eu vou contar para vocês como foi para mim essa questão toda da amamentação, como que foi a minha experiência como um todo. Durante a gestação, em nenhum momento eu tive perda de leite, né? Ou vazou leite ou colostro do meu seio. E isso faz a gente ficar um pouco insegura. Eu já vi várias mamães, né, comentando e perguntando: eu até agora não tenho leite. Será que eu vou ter leite quando o bebê nascer? E isso realmente é uma preocupação que a gente tem, né? Porque além da gente querer amamentar o nosso filho, porque a gente sabe que o aleitamento materno é o melhor alimento, né, para o bebê, tem toda uma questão de custos também, né? Se você não consegue amamentar, você vai precisar comprar fórmula e você precisa se programar para isso também. Mas eu tentei levar isso com bastante leveza e eu sabia que o leite poderia não aparecer durante a gestação, na verdade é o mais comum, e só realmente aparecer depois que o bebê nasce. Então, muitas mães eu vi falando que só depois que o neném nasce, o leite realmente vem para o bebê. Então foi o seguinte, a Alissa nasceu. No primeiro momento foi um pouco difícil fazer ela mamar. Eu colocava ela no seio e ela não pegava, ela meio que grudava no peito e soltava. Isso me deixou um pouco preocupada no primeiro momento, porque eu sei que tem muitos bebês que nascem e já mamam, e a Alissa eu não consegui fazer ela mamar logo no comecinho. Eu conversei com a enfermeira preocupada, né? E a enfermeira falou: não, isso é normal, o importante é ela ter o contato com você, com o seu seio, mas a mamar mesmo, às vezes eles não mamam logo no começo. Então, se o seu bebê não mamar logo que nascer, tudo bem, isso não é um grande problema. Mas você tem que ficar tentando incentivar, porque a sucção e o contato do bebê com você e com o seu seio é o que vai fazer realmente o colostro vir e o bebê ter alimento. Então, nas primeiras horas, ela não quis mamar, inclusive na primeira noite, ela praticamente não mamou. Eu ficava tentando dar, ela ficava muito pouco tempo no seio, mas foi difícil até porque a barriguinha dela estava cheia de líquido que ela engoliu durante o parto. Então, ela só foi mamar mesmo depois dela ter vomitado 2 vezes. As enfermeiras me falaram que era normal, que é um líquido que eles engolem durante o parto. E era uma quantidade muito grande. Então, assim, eu realmente entendo porque ela não quis mamar, porque a barriguinha dela estava bem cheia com esse líquido. Depois que ela vomitou, aí sim ela começou a mamar. E ela mamava bem curtinho, né? Porque, óbvio, o estômago do bebê ainda é muito pequenininho, né? Então, é normal o bebê mamar bem pouquinho, mas fica sempre oferecendo, porque essa sucção é que vai fazer realmente o seu peito e o seu corpo produzir o leite. Nesse início, eu fiquei tão preocupada que eu até pedi para o meu marido levar a mamadeira dela, mas realmente não foi preciso. Então, depois dessas vezes que ela vomitou, acho que o estômago dela esvaziou e aí ela conseguiu realmente mamar. No início, eles mamam bem desreguladinho, assim, a qualquer momento eles querem mamar, então você tem que ficar bem atento e sempre dar o peito, porque essa sucção é o que é muito importante. No início, realmente dói um pouco, muitas mães falam, né, que dói para amamentar, e realmente, até hoje, assim, ela tá com quase 2 meses, e às vezes dói um pouco, porque o seu mamilo fica realmente sensível, porque é uma sucção bem forte que eles fazem, né? Então é normal doer um pouco, mas a gente tem que sempre tentar fazer com que o bebê faça a pega correta. Quanto mais corretinha tiver a pega do neném no seu seio, menos você vai sofrer. Porque o ideal é que o bebê abocanhe bem o mamilo e a auréola, não só o mamilo, mas a auréola como um todo, porque assim o mamilo vai para a posição correta dentro da boca e ele consegue fazer a ordenha de forma correta. Eu não sou especialista nesse assunto, mas tem muitos outros vídeos interessantes a esse respeito aqui no YouTube. Eu acho que é bem importante a mamãe se informar sobre isso, né? Eu não vou me aventurar porque
Realmente eu não tenho esse conhecimento, assim, de explicar tão certinho, mas você que vai ser mãe, dá uma pesquisada, mesmo durante a gestação, pra gente não ficar tão perdida, porque querendo ou não, mesmo a gente estudando, pesquisando, na hora a gente fica meio perdida mesmo. Mas as enfermeiras também no hospital também ajudam, geralmente eles ajudam você. E assim, a Alissa, no início, ela teve um pouco de dificuldade para pegar o seio da forma correta, assim. E, na verdade, ela não sugava, ela ficava no peito, mas ela ficava paradinha e ela não sugava. E aí, uma das enfermeiras que ajudou muito lá no hospital colocou uma luva e com o dedinho ela colocava assim no dedo, na boca do neném e bem lá onde ela tem que mamar, né, onde ela tem que sugar, que é no palato mole, que bem no fundo da nossa boca, assim, no céu da boca. E aí ela começava a sugar. E aí ela estimulou bastante essa sucção, para quando ela viesse para o peito, ela conseguisse fazer esse estímulo no seio. Logo depois, assim, eu tentei apertar um pouquinho meu seio e eu já vi que tava saindo, assim, um líquido. No início, ele é bem transparente, que é o colostro, né? Que é esse líquido, o inicial que o bebê toma. Ele é cheio de anticorpos, ele é super importante para o bebê. Então, assim, eu percebi que o meu organismo já estava funcionando para que ela tivesse uma mamá dela. Depois, a gente veio para casa e ela continuou sendo amamentada do mesmo jeito, assim, sempre que ela pedia, né? Eu escolhi fazer livre demanda, não de 3 em 3 horas certinho. Sempre que ela pede, que eu percebo que ela tá com fome, eu dou mamar. E o choro que me faz mais ter, assim, saber que ela tá com fome é quando ela coloca a linguinha no céu da boca. Então, se eu noto esse comportamento dela, né, da linguinha bem assim no céu da boca, quando ela chora ou quando ela resmunga, eu sei que ela tá com fome. Com os dias, logo já entrou numa fase assim de ficar um pouquinho mais regulado, né? Ela pedia mamar entre 2 horas e meia, 3 horas, e aí eu ia dando. Bom, pessoal, voltando a fazer esse vídeo no outro dia, porque aquele dia a bebê começou a chorar, eu precisei amamentar, e aí o dia foi acontecendo e eu não consegui gravar mais. Então, pra gente continuar e finalizar esse vídeo sobre a amamentação, eu voltei hoje pra conversar um pouquinho e terminar esse assunto com vocês. Então, recapitulando, eu comentei com vocês que no início a gente fica bastante ansiosa, bastante insegura, e aí a gente tem que estimular bastante o bebê a sugar, porque é isso que vai fazer o seu corpo entender que ele precisa liberar o leite, e aí com o tempo o leite desce, né? Tem a apojadura. No meu caso, eu ganhei ela no domingo e a apojadura foi na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, que eu senti um volume maior de leite na minha mama, né? Já tava saindo assim, uma quantidade menorzinha, mas quando desceu mesmo uma quantidade grande foi na quinta-feira. E aí na sexta eu fui pra casa da minha mãe, porque eu não tava conseguindo dar o mamar pra ela do seio direito. Isso me deixou bem ansiosa e bem nervosa, meio triste também. Eu tava com medo do meu seio empedrar, porque ele tava muito cheio. E tava tão cheio que doía, e ela também não conseguia mamar, porque a quantidade era tão grande, o peito tava tão duro, que ela não conseguia sugar. Ela era bem pequenininha ainda, né? Ela não tinha nem uma semana. E aí, o que me ajudou, gente, foram as ajudas lá da minha mãe, claro, e também um vídeo que eu vou deixar aqui no card, se eu conseguir, ou aqui na descrição, talvez eu coloque nos dois pra vocês. É o vídeo da Juliana Góes, que fala sobre a amamentação. Gente, como esse vídeo me ajudou. Um agradecimento pra ela se um dia ela chegar a ver esse vídeo, eu duvido. E pra enfermeira que fez o vídeo com ela, dando orientações. E eles ensinam uma massagem, que é basicamente assim, você fazer uma massagem na auréola e massagear assim com os dedos para que ela fique mais molinha, mais flexível, porque quando o seio tá muito cheio, essa região ela fica bem dura, então você amolece para que o bebê consiga fazer a sucção. Depois você faz umas movimentações. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, porque eles explicam muito direitinho. Mas basicamente é uma massagem que você faz no seio assim, em cima e embaixo, apertando um pouco. E aí, gente, prepara um paninho pra colocar na frente, porque sai leite quando você faz isso, tá? E aí faz essa massagem assim, na lateral a mesma coisa, esfregando assim na lateral e apertando mesmo, sabe? Dói um pouco, mas vale a pena. E a outra é você segurar o seio e balançar. Balança e sai um monte de leite mesmo, coloca um paninho na frente pra você não ter problema,
mas vale muito a pena. Isso faz com que a mama fique mais preparada e depois dessas massagens a minha bebê conseguiu pegar o seio por conta disso. Outra coisa que ajudou também foi usar uma bombinha de leite para tirar um pouco do leite, para deixar a mama um pouco menos cheia, para que a bebê conseguisse mamar melhor. Olha só, a bombinha é essa aqui, ó. Eu uso ela até hoje, tá? Quando o meu seio tá muito cheio, quando não tá indo no horário dela mamar e tá vazando, eu uso pra tirar um pouquinho de leite. Na verdade, ele é um coletor de leite, tá? Mas funciona muito bem. Eu vou falar um pouco mais sobre onde eu comprei essa bombinha e o valor e tudo mais no próximo vídeo do Shop que vai sair. E aí, fazendo essas coisas, gente, eu consegui voltar a dar mamar pra ela. O seio direito foi um pouco mais difícil no começo, mas com o tempo, o que acontece? O seu organismo, ele regula a quantidade de leite pro seu bebê. E isso é uma regulagem constante, né? Porque o bebê, com o tempo, começa a mamar mais, e aí sua mama enche um pouco mais, aí ele vai acertando. E aí é muito curioso, porque assim, se você fizer certinho a mamada em uma mama e depois na outra, em uma mama e depois na outra, o seu seio ele vai ficando assim, ele enche um depois o outro, um depois o outro. Até hoje eu tenho mais leite no seio direito. Assim, ele enche mais. E assim, conforme vai passando o tempo, eles vão enchendo de acordo com o que a bebê mama. E é muito legal você ver o seu corpo produzindo o alimento para o seu bebê e te dando condição de cuidar do seu bebê sem mais nada, sabe? É claro que a gente precisa se alimentar muito bem e beber muita água. Gente, uma dica importantíssima: beba muita água, tá? Se você beber bastante água, você vai ter leite. É claro, né? Tem algumas questões hormonais, tem algumas mulheres que têm problemas mesmo e não conseguem desenvolver o leite da maneira como você precisa para alimentar o seu neném. Mas, em geral, a mulher vai ter leite para alimentar o bebê. E uma das dicas importantes é se alimentar bem e também beber muita água. Porque toda a água que você tem no seu corpo, se você não repor, vai pro leite. E aí você vai acabar ficando desidratada, pode causar uma infecção urinária, desidratação para a mãe. Porque o seu corpo ele vai priorizar a alimentação do bebê. Então é importante beber muita água. Você pode beber suco também, qualquer líquido ajuda muito. É claro que alguns líquidos não são muito recomendados na amamentação, como café, refrigerante, justamente porque tem muita cafeína, esses dois. Não quer dizer que você não pode tomar nada, você pode tomar, mas em quantidades pequenas, porque a cafeína acaba atrapalhando. E no meu caso, eu acabei de descobrir recentemente que leite faz com que a minha bebê tenha mais gases. Ela tinha muitos gases, muito gases mesmo. A barriguinha dela ficava até estufadinha, assim, dava até dó. A gente fazia muita massaginha, ela reclamava bastante. E aí eu fui ao médico pediatra com ela, e aí eu comentei que ela tinha bastante gases e tal. E aí a pediatra falou: evita comer embutidos, leite, chocolate e café. Café e refrigerante. Café e refrigerante já é uma coisa tranquila pra mim, porque eu tomo muito pouco, assim, eu não costumo tomar café. O mais difícil pra mim é o chocolate e o leite. Então, eu acabei achando, assim, eu tive um feeling que poderia ser o leite. Mesmo antes de eu ir na pediatra, eu já tava com essa sensação. E aí eu comecei a diminuir já, e depois que a pediatra falou isso, eu realmente tentei evitar o máximo de leite e derivados, né? Apesar de que os derivados eu ainda como às vezes, mas o leite mesmo eu cortei. E aí eu comecei a tomar o leite sem lactose, porque me faz muita falta o leite. Então eu pedi pro meu marido comprar o leite sem lactose e super funcionou. Os gases dela diminuíram muito, muito mesmo. Então fica atento, e eu acho que a mãe acaba tendo esse feeling assim de saber o que pode estar causando a cólica ou os gases no bebê. Então é só você ficar atento em relação a isso e tentar diminuir, né, a quantidade de que você consome para evitar esses desconfortos na barriguinha do neném. Mas pra mim funcionou super fazer isso, né? Tomar esse cuidado em relação ao leite. E é só isso que eu tô tendo mais cuidado. O chocolate eu acabo comendo achocolatado. Recentemente a gente comprou um bolo de chocolate, eu comi também. E não deu nenhum problema pra ela. Então eu percebi que é mais uma questão do leite mesmo. E aí se eu perceber nos próximos dias alguma questãozinha, se ela tiver alguns gases, eu vou pensar
no que foi... Olha só meu leite vazando, gente. Tá vendo? Só falar de amamentação, ó, o peito funciona, tá vendo como funciona? E é muito engraçado, porque parece que o seio, ele tem uma conexão com o bebê. O bebê tá chorando, ou você pega o neném no colo, você já sente, assim, o líquido descendo, sabe? Ou o seu seio produzindo o leite. Às vezes isso acontece também quando eu tô comendo, quando eu bebo água. Então eu sinto, assim, o meu corpo preparando e fazendo o leite. É muito gostoso isso, é uma sensação, assim... é uma sensação gostosa, sabe? De saber que você pode alimentar o seu neném. Então, bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar sobre a amamentação. Pra mim não foi uma experiência muito ruim. Eu acho que você tem que se preparar para as questões que podem acontecer, como as fissuras, a dor, etc. Mas foca em saber que é uma coisa boa. E peça ajuda de pessoas que estão à sua volta que amamentaram. Elas vão saber te ajudar bastante nessa questão, porque a gente fica bem segura no começo mesmo. Mas depois, com o tempo, você acaba pegando o ritmo. Mais uma diquinha importante. Quando você for amamentar o seu bebê, é legal você tentar evitar deixar o bebê muito reto. Procura deixar o bebê na diagonal, assim. Isso ajuda a evitar otite, tá? E é uma questão de costume mesmo. É só você tentar acostumar o seu braço a ficar nessa posição mais diagonal. E lembrando que o bebezinho, ele sempre tem que estar com a barriguinha encostada em você, né? Pra não ficar assim, com o corpinho reto e o pescocinho de lado pra mamar. Não é o certo, não. Então o bebê tem que ficar retinho aqui, assim, com a barriguinha em você e a cabecinha retinha pra mamar. Isso vai ajudar bastante também a amamentação acontecer certinho. Então, dá uma pesquisada sobre essas coisas, sobre a pega do bebê, sobre a posição correta para colocar o neném para amamentar. Isso vai te deixar um pouquinho mais segura na hora de amamentar efetivamente. Mas, basicamente, é só vivendo mesmo a experiência para conseguir entender tudo. Muita força, faça o máximo que você puder para tentar alimentar o seu bebê com leite materno, porque é realmente o melhor alimento que o bebê pode ter. Vocês viram minha bebê aqui como tá gordinha, só se alimentando com leite materno. Mas é claro, né, gente? Se caso você vê que você não tá tendo leite, procura o seu médico para tentar fazer com que você tenha leite. Tem alguns medicamentos que funcionam e ajudam muito. Mas se caso você realmente não tiver leite, aí você vai ter que partir para uma alimentação com fórmula. Procura o pediatra e se informa direitinho para essas informações, tá ok? Então, gente, muito obrigada por acompanhar a gente aqui nesse vídeo. Desculpa por essa quebra aí no meio do vídeo, né? Porque eu não consegui terminar ele num dia só. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês continuem me acompanhando aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo, deixa o seu like e tchau, tchau!